Oi, pessoal, eu sou a Grazi Eu sou o Wagner. e a gente está aqui com as nossas amigas, a Bárbara e a Bianca, e a gente vai deixar elas se apresentarem e falarem um pouquinho sobre elas. Oi, eu sou a Bianca, eu tenho 32 anos. Sou a Bárbara, tenho 30 anos. Somos casadas aí já no papel há 1 ano, mas moramos juntos já há 2. E a gente se conhece há 6 anos, mais ou menos. Ah, que legal. E assim, o objetivo do vídeo é a gente conseguir passar um pouco de histórias reais de adoção. Então, histórias que realmente estão acontecendo. Então, desde casais que já tenham chegado seus filhos, né, dos adotantes que já tenham recebido essas crianças. E a gente queria mostrar mesmo as adoções reais, que acontecem no dia a dia. Então, mostrar as histórias, né? A gente sabe que vocês estão na espera e a gente queria escutar um pouquinho isso de vocês, como foi o processo, se vocês enfrentaram alguma dificuldade durante esse processo de informação, as angústias, como que está sendo essa espera, a família, como que a família de vocês nessa expectativa também da espera pelo filho de vocês. E a gente acho que pode começar até um pouquinho antes, né? A gente pode ir lá para trás, assim, no ponto... Quando que vocês lembram, assim, quando que foi que vocês resolveram, falaram assim, a gente vai ter um filho? Já pode falar? Pode. Tá bom. A gente sempre falou sobre adotar, na verdade a gente sempre quis ser mãe por adoção. Sempre falou de adoção, né? Eu nunca tive o sonho de engravidar. Isso já foi desde o comecinho? Desde quando vocês se conheceram, já vinham essas histórias? Ou foi amadurecendo com o tempo? Foi amadurecendo. A gente foi conversando aos poucos sobre isso. A gente ficou eu lembro que no processo do Gabriel, nós ficamos quase 2 anos conversando, né, até ter toda essa decisão madura do caminho que a gente queria seguir, e no da Tata foi 1 ano, né? Então é bem isso mesmo, né, meninas? É um processo de amadurecer, porque a gente sabe que a gente sabe que tem a questão que filho é para sempre, né? Então é uma vida envolvida, né? Que é um serzinho que a gente vai amar para sempre, então tem que ser uma decisão muito bem pensada, né? Sim. Com certeza. Quem sabe que não é fácil, né? Só de ver as pessoas, né, que já tem todo... A gente olha assim, não, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Que a gente brinca que vocês viram no dia que a gente se encontrou, né? Cada um pro lado. E é assim mesmo, a gente sabe que... Eu brinco que ser mãe e ser pai é o papel mais desafiador, mais intenso que a gente exerce, né? E vocês encontraram dificuldades em questão de informações para o processo? Foi tranquilo, por exemplo, vocês saberem que vara vocês tinham que ir para iniciar o processo, os documentos que vocês tinham que reunir? Não foi muito fácil. Na verdade, eu sempre segui vários perfis de adoção e eu fui buscando as informações. Nunca foi uma coisa muito clara para mim. Eu que fui juntando as pecinhas. Aí eu fui na vara e eles simplesmente falaram, tem que fazer um curso, temos o curso esse ano, então você se inscreve aqui e aguarda para a gente te chamar para o curso. Só isso, eu não sabia nada mais. Aí eu comentei com ela e ela falou, então vamos no curso. Eu acho que o curso eles vão informar, né, as coisas que a gente precisa fazer, porque não ficou muito claro. E aí eles falam assim, se perder esse curso, a gente não sabe quando vai ser o próximo. Sempre fica muito vago quando tem curso, nem eles sabem. E aí a gente ficou meio preocupada, porque e se perder, nem sei quando vai começar o processo. Então vamos fazer e vamos ver o que é, como que é. Vocês chegaram a fazer o primeiro, então?
A gente foi. Vocês fizeram o primeiro. Sim, o curso, na nossa vara, ele é feito antes. Então, a gente fez o curso em 2 dias. Uhum. E aí, lá eles informaram o que a gente tinha que fazer. Só que eu vi que tinha pessoas que eram bem mais informadas, que já estavam com todos os papéis prontos para entregar depois do curso. E a gente nem sabia o que tinha que entregar, nada. Eles informaram lá. Não tem um manualzinho. Entendi. Tópico por tópico. O manual não tem. Não tem mesmo. E ele varia de vara para vara. Então, isso realmente acontece. E vocês estão em qual cidade? Osasco, São Paulo. Ah, tá. Vocês estão falando aqui de Osasco, São Paulo. E durante esse processo todo, o segundo curso, então, não aconteceu, parou por causa da pandemia, né? Não, aconteceu. A gente já passou dessa parte do processo. Já foi tudo? A gente fez... Não. O problema é que está tendo uma demora, mas a demora também é por conta nossa. Uhum. Porque a gente fez o curso e depois do curso a gente queria reformar a casa, a gente queria casar para fazer tudo certinho nos papéis, porque senão a gente ia ter que renovar todas as informações, atualizar endereço, atualizar estado civil, então a gente demorou um pouco. Aí a gente deu entrada um pouco depois e aí a gente começou as entrevistas. Aí sim que parou. A gente fez a entrevista com a psicóloga só. E quanto tempo levou o processo burocrático para vocês? Até começar a primeira entrevista aí, de reunir os documentos, tudo. A gente entregou os documentos em maio, sabe? Maio de 2019? 2019. Maio de 2019. Um ano. Aí... O curso foi em novembro de 2018. Aí a gente só entregou os papéis em maio de 2019. Tá. Uhum. E a nossa primeira entrevista foi em dezembro. Não foi novembro? Novembro de 2019. A entrevista com a psicóloga. Isso porque ela falou que tinha o encaixe, ela encaixou a semana inteira dela lá, a gente na semana. Então todo dia a gente estava lá, ou ela ou eu. Ela falou que uma parte que esse encaixe aqui, senão ia prolongar mais, né? E aí essa demora veio deles, né? A nossa demora também conta, que a gente demorou para entregar os papéis, mas a demora deles de fazer a entrevista também está sendo longa. Então, eles avisaram que a demanda está alta e muita gente está se aposentando, então a equipe está reduzida. A gente fala muito disso, dessa questão. A gente fala muito do processo burocrático. A gente fala, ele é necessário, mas tem essa questão da falta de mão de obra para o setor técnico, né? Porque a gente fala, o mesmo setor técnico que cuida de um processo de adoção dos pretendentes, as mesmas pessoas estão cuidando do processo de destituição das crianças. Então, falta mão de obra para essa demanda, né? Senão poderia ser realmente muito, muito mais rápido. E essa pandemia acaba atrapalhando tudo isso, né? Talvez vocês já tivessem habilitadas, porque falta a entrevista com a assistente social, né? Isso. Que estava agendada para maio. E até agora a gente não sabe se vai ter ou não. Não tinha data agendada, só o mês, maio de 2020. Estamos aí em aberto ainda. Maio ainda não acabou. Não, mas é bom levar com leveza mesmo, porque vocês sabem que a ansiedade é difícil demais de segurar, né? Não, e a gente foi amadurecendo muito mais a ideia, o perfil, com essa demora. Foi bom, porque a gente conversou muito mais, não foi aquela correria, sabe? De repente, virei mãe, calma. Calma, não. A gente teve tempo para conversar. O perfil, a gente estava com algumas dúvidas aí, a psicóloga falou, vai para casa, passa Natal, Ano Novo, quando voltar, vocês fecham o perfil. A gente só fechou o perfil em 2020. Uhum. Foi super consciente, uma decisão super consciente, né? Sim. E bom também que, queira ou não, a gente vai se preparando de outras coisas também. A casa, a gente começou a gente se mudou faz um ano, então não está 100%.
Então a gente vai também arrumando uma coisinha ou outra aqui, não fica tudo tão corrido, né? Não, depois. Sim, como demora mesmo um pouquinho, dá tempo de resolver tudo com calma, né? Então, a gente vai estruturando, né? Fazendo uma base também. Sim. Com a gente também foi a mesma coisa. A gente foi bem isso também, vida que segue. Vamos fazendo as nossas coisas, porque aí quando menos esperar, o telefone toca. Vocês vão ver, né? Vocês vão estar fazendo qualquer coisa, vocês vão estar no trabalho, vão estar no mercado, a gente brinca, vocês vão estar no meio do banho, o telefone toca e de repente tá... Tem que correr. E a família? Aí tem que estar preparada. E a família tá na expectativa muito junto, assim? Muito ansiosas também, as famílias? Então, eles sabem da ideia que a gente tem, mas a gente vai contar depois de habilitado. Porque, do mesmo jeito que é uma ansiedade muito grande pra gente, pra eles também é. Mas e agora com esse vídeo? Eles vão ver o vídeo, então não vou ver o vídeo, não sei. Mas não, mas eu acho que eles não imaginem. A gente sempre fala sobre adoção, a gente fala sobre perfil, a gente fala sobre o desejo. A gente só não fala, estamos habilitados, pode acontecer agora, pode acontecer daqui a uns anos, porque a gente nem está habilitada ainda. O processo está muito demorado. Tá muito no comecinho e não tem previsão para retomar, né? Então, realmente, se para vocês já... E a gente não pode, né? Quando a pessoa está pretendendo engravidar, ela não fica falando pra família inteira, nós estamos aqui, ó. Não fala. Né? Não tem engravidar. A gente tentou, não conseguiu, a gente habilitou. Quando tiver grávida, aí fala, né? A nossa habilitação vai ser o começo da nossa gravidez. Com nós também foi a mesma coisa, a gente só contou para nós, tanto do primeiro quanto do segundo processo, a gente só contou mesmo quando a gente tinha certeza. O segundo, lógico, foi mais tranquilo para contar, e até porque também nossa família já conhecia como ia funcionar todo o processo, né? E no primeiro também a gente tinha aquela incerteza das informações, que como você disse, Bia, a gente quase não tinha, né? Então a gente queria ter esse cenário muito bem desenhado para eles vivenciam, queira ou não, né? Para eles saberem muito bem pelo que a gente espera, por qual a gente ia passar, que o nosso filho não ia chegar do dia para noite, né? Então, a gente também fez isso. Sim. Travei. Eu esqueci que eu ia perguntar. Você esqueceu? Porque tava... Bom, vamos conversando. Vocês podem falar, meninos. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Esse tempo também foi bom porque agora sim a gente tem muita informação, a gente tá lendo muito, assistindo vários vídeos, então o preparo foi bom, né? Esse tempo de espera pra gente se preparar melhor. E nessa preparação que vocês estão fazendo, né, nesse tempo, porque a gente sempre fala disso também, né, bate nessa mesma tecla, que esse período de espera, por mais que o de vocês agora seja forçado por uma situação muito atípica, mas ela gera muita ansiedade. E para passar o tempo, a gente tem que acabar, assim, cada um passa o tempo de uma forma, mas quanto mais informações você tiver sobre crianças, né, sobre filhos, de educação, isso ajuda muito também nesse processo todo de espera. É verdade. A ansiedade, assim, até que a gente não tá tanto, assim, é que eu não fico ansiosa por antecipação, assim. Só fico de um dia pro outro, assim, se ainda... aí já estão tudo aquilo que ficou acumulado, que eu não, naquela hora. Então, a gente fica bem tranquila, assim, quanto a isso. Ela estava mais ansiosa antes, mas aí agora ela deu uma pega-leão. A minha ansiedade foi, o processo inteiro está sendo, né, a ansiedade. A dela foi só no dia da entrevista.
ela tava em choque, eu tava tranquila. Ai, finalmente chegou esse dia, porque eu queria muito fazer entrevista logo. E ela, ai meu Deus, eu tô nervosa, não gosto de ser avaliada. Eu, calma. E Mas vocês, eu falo bem, ela que Ela, ai, eu não sei o que falar. Eu falei, ué, fala normal, você precisa ficar, nossa. Aí então, no fim foi tudo certo. Foi muito boa a entrevista, a nossa psicóloga é ótima. e vai que ela me foram, colocar como louca. Não, e vocês fizeram mas juntas? de louco todo mundo é pouco. Todo mundo tem foco. Ah, com certeza. É fato isso. E as entrevistas com vocês fizeram juntas, foram separadas, aí foram separadas e juntas, como que foi? No primeiro dia foi junta. Aí no segundo dia foi só ela. No terceiro dia foi só eu. E no quarto dia foi nós duas juntas de novo. Foram 4 E a gente. entrevistas. 4 Foram entrevistas. 4. E E nessa a gente primeira teve lição de casa. Teve lição de casa. lição de casa Vocês teve? tiveram lição de casa? Era um questionário. Ah, não. Também. Tinha um questionário falando quanto bem você se lidaria com mais assuntos. Situações. Se você sabe lidar, dá para dar um jeito, é algo difícil ou algo que eu não consigo lidar. Tentei ser mais rápida que ela, mas não deu. Ou é algo que eu não consigo lidar. E são situações que é independente da adoção. São situações de crianças. Então, digamos assim, meu filho roubou, sei lá, um lápis do coleguinha. Uhum. O quão fácil isso é ou não para você lidar? Aí, esse dá pra lidar. Aí coleguinha bateu nele. Aí são N situações que pode acontecer na vida de um filho, independente de ser da forma adotiva ou não. Então, Interessante. A gente discutiu juntas, né, os tópicos em casa. A gente foi separada, depois a gente se juntou e foi vendo que uma conseguia lidar. Aí você define uma coisa que eu achava, pra mim isso é tranquilo. Pra mim já não. Mas aí a gente vai conversando, a gente já achou um meio termo e já sabe o que pode acontecer sim ou não, e já tem mais ou menos uma ideia sobre algumas informações. A gente achou bem legal isso. Nossa, que legal essa dinâmica. É legal vocês relatarem isso, porque, por exemplo, com a gente não teve nada assim do dia a dia de uma família. Essa parte, pelo menos, não teve. O nosso, ela quis saber da nossa história desde nós crianças, né? Como nós nos conhecemos, a nossa vida de casado, a chegada do Gabriel, tudo. Então, é interessante ouvir, porque cada fórum, a gente vê que cada setor técnico tem um jeito de conduzir, né, as entrevistas. Então, é muito legal vocês terem relatado isso. É a primeira vez que eu... É a primeira vez que a gente fica sabendo mesmo de uma dinâmica assim. De uma dinâmica assim. É bem legal. E na entrevista é bom ressaltar, igual elas falaram, não tem como combinar a resposta, porque o primeiro é que você não sabe as perguntas. Sim. Não pergunta a mesma coisa, a gente descobriu isso depois. A gente foi conversando com ela, o que ela perguntou? Não tinha nada a ver. E o alinhamento de, assim, o desejo, né? Então, quando a gente amadurece junto esse desejo, aí já tem alinhado o perfil mais ou menos da criança, né? Que hoje em dia a gente tem mais informações, né? Então, hoje em dia, a maior parte das pessoas sabe que você vai escolher um perfil, né? Que você vai poder dizer a idade de uma criança, se aceita ela com alguma doença pré-existente. Antigamente era mais difícil saber desse tipo de coisa, né? O estado, né? Eu digo o estado, se vocês têm se os pretendentes têm essa disponibilidade de viajar ou não, né? Eu acho que isso tudo é importante ser falado, até para os pretendentes. A gente vê que os pretendentes ficam naquela... eu vou colocar todos os estados para o processo ser mais rápido. Vou deixar o perfil aberto
o perfil aberto, para o processo ser mais rápido. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso para isso tudo não dar errado no final. Né? Porque tem aquela questão a gente brinca, tem o filho real e o filho que a gente idealiza, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fala muito isso no grupo, né? De não romantizar a adoção, né? Principalmente de crianças mais velhas. Uhum. Verdade. É que o sonho, né? O sonho sonhos são frustrantes, né? Porque nunca é exatamente do jeito que você imagina. Isso acontece não pode mesmo. sempre sonhar com o pé no chão. Sim. A gente fala, tem muita... a gente fala muito isso lá no grupo. Não importa a nomenclatura que a adoção tenha. O importante é a gente fala pela adoção consciente, né? A gente sabe que os nossos filhos vão ter uma história, vão chegar com uma história, né? E a gente vai ter que abraçar essa história e tudo que vai vir com eles, né? Porque igual a gente fala, eles não estão lá, essas crianças não estão abrigadas porque tem uma história feliz, né? Não mesmo. Sim. São histórias que muitas vezes a gente não imagina, a gente nunca passou e nunca vai passar. E realmente são histórias. Cada criança tem uma história mesmo diferente da outra. Nossos filhos também tiveram as histórias deles. E não dá para imaginar passando por isso mesmo. Verdade. Então, por idade, já passar por situações assim. E a gente fala que aí é a partir da chegada deles e a gente escreveu novas histórias, novos capítulos, né? Exatamente. Não tem como fechar um livro e começar um novo, é uma continuação. É uma continuação. E a gente fazer de tudo para que seja uma história. Isso a gente eu brinco muito isso, escrever uma história feliz com eles, né? Que seja. Lógico, a gente não. É igual a gente falou, não vamos romantizar, não vai ser flores, porque também se sempre é assim não tem graça, né? Tem que ter um pouco de emoção. Verdade. Mas isso a maternidade já dá de presente pra gente, essa emoção toda, viu? Verdade. A psicóloga lá no fórum, ela falou bastante sobre a gente abraçar a história dessa criança. Eu acho importante eles ressaltarem isso, porque tem muita gente que fica com medo da história. E ela contou várias histórias de várias crianças que passaram por ali, das adoções, e na hora a gente ficou, nossa, caramba, quanta história triste, difícil, mas aí ela começou a falar também que eles se superaram, né, em família e tal. Mas é importante, sim, a gente abraçar a história da criança. Inclusive, a outra lição de casa que a gente teve que fazer foi uma carta. Né? Uma redação sobre adoção. E as duas falaram, a gente fez separadas, né? A gente leu lá na hora e as duas falaram sim, que a gente vai abraçar essa história da criança porque não tem como não abraçar. É o que ela não tem como apagar isso. Não. Da onde ela veio. É importante porque mais pra frente também ela vai querer saber e se a gente esconder vai ser uma bola de neve e a criança vai ficar confusa. Então a gente não vai esconder de jeito nenhum e é muito importante eles ressaltarem isso, que a história deles é importante. Sim. Vocês puderam ficar com essa redação? Não, mas está no nosso processo escaneado. Ah, tá. Vocês guardaram. E a gente tem. Dia... A gente tem o rascunho. Ah, vocês têm o rascunho. Para um dia lerem juntos, né? Eu faço o diário da adoção, né? Então tá tudo guardadinho no meu diário. Que legal que você faz.
tem foto dos grupos que a gente frequenta, é bem legal. A redação tá lá, o rascunho dela tá lá, eu fiz no meu diário. E essa participação nos grupos de apoio para vocês foi fundamental? Assim, Foi. Podem falar. A psicóloga ficou super feliz, inclusive, porque não tem em Osasco, né, um grupo de apoio. E aí a gente foi buscando outros nas proximidades, alguns ela conhecia e falou que eram bons e tal. Alguns ela não conhecia, ela ficou feliz que a gente tinha informação, porque a gente foi procurando qual que a gente gostava, qual que dava certo o horário, né? Então, aí a gente estava frequentando um só, né? Mas até encontrar um que a gente gostasse. Que gostasse mesmo. Que tivesse um horário bom e fosse mais próximo. Porque tem uns que estão bem longe, bem cedo, e aí não é complicado e tal. Tem Embu, pra gente leva uma meia horinha assim até Embu das Artes, mas era bem cedo. Então a gente tinha que madrugar. Era ruim. O abraço de família. Um abraço de família? O abraço de família. A gente fez lá. Foi muito bom, só que fica meio fora de mão pelo horário também. E de Osasco, eles não pedem pra gente frequentar grupo, que nem o pessoal acaba indo porque é exigente. É exigente. A gente foi porque a gente quis. Então, a gente frequentou vários exatamente para isso, que a gente foi vendo mais ou menos qual que é a dinâmica de cada um. No processo do Gabriel, tem diferença de 10 anos de um processo para o outro, né? O do Gabriel foi em 2006 e o da Tata em 2016. Então, no dele, nem se falava em grupo de apoio, né? Então, e não foi obrigatório a gente frequentar. E quando foi do da Tata, que nós tivemos que participar de 3 reuniões, aí eu até falei, poxa, mas eu já tenho um filho, eu já conheço o processo, já tô vou ter... Aí nós... E quando no processo da Tata a gente viu que nós tínhamos que participar de 3, eu falei, poxa, vou ter que falar. A gente já tem um filho através da adoção, a gente já conhece o processo, já passamos por isso. Mas quando nós perguntamos, a gente viu o quanto era importante. A gente percebeu o quanto evoluiu essa questão de informação. E para quem é marinheiro de primeira viagem, o quanto ajuda também para os pretendentes verem se é realmente aquilo o caminho que eles querem trilhar ou não. E nessa reunião a gente viu pessoas desistindo, que viram que não era, e pessoas como casais como nós, pretendentes como nós, que prosseguiram com o processo, né? Então, a gente viu o quanto que é importante mesmo os grupos de apoio. Eu acho que o que pesa pra gente pesa um pouco por sermos um casal homoafetivo, o preconceito ainda é maior, né? Então, mas vocês acabaram de casar, espera mais um pouco, pra que ter filhos, né? Tem muita gente que pensa nisso. Mas tipo, você vai adotar a criança que não tem pai e mãe, ela só vai ter mãe, não vai ter pai. Tem muita gente que pensa assim. Então, pra gente, a gente fica meio assim, com o pé atrás, porque a gente sabe que muita gente reprova. Fala, que vida você vai dar para essa criança com 2 mães? Mas a gente não liga, porque a gente sabe que a gente é muito pé no chão, focado, e a gente vai dar uma vida boa para essa criança e vai cuidar direitinho, sabe? Tem muito casal heterossexual que não tem como cuidar mesmo. Então, tem muito amor. O principal é essa criança que vai chegar, os nossos filhos, ter uma família estruturada, independente da configuração.
Sim. Mas vocês estão falando de filho sem querer. Biológico até pode ter sido sem querer, né? Mas dá um recado para quem está querendo entrar na adoção. O que vocês diriam para essas pessoas hoje? Assim, ó, tô na dúvida se eu vou adotar, não vou. Qual seria a informação que vocês passariam para essas pessoas? O primeiro que eu falaria é procure um grupo de apoio e vá assistir alguma palestra ou histórias reais. A Bianca mostra muito do YouTube também. Tem muita história no YouTube. Então você consegue ver histórias. A gente queria trazer a Bianca e a Bárbara aqui para passar um pouquinho de como é a parte do processo. Elas ainda estão bem no comecinho do processo, mas deu para ter uma ideia de como é, né? De como são esses passos iniciais, da questão da ansiedade toda. E para esse 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção, a gente queria trazer Histórias reais. Né? Histórias reais para todo mundo, para que possa ver que a adoção acontece. É possível. Acredito que vocês já tenham acompanhado, né, em grupos de apoio. Vocês sabem que realmente isso acontece, né? Assim, a adoção acontece, né? O filho chega, a filha chega também. Porque às vezes a gente vê nossos filhos tão distantes, né? Mas o que a gente quer passar é que pode demorar, mas eles vão chegar, né? E a gente torce muito para que de vocês cheguem logo, para que essa pandemia passe logo, para o processo de vocês poderem voltar a andar novamente, normalizar novamente, para concluir toda essa parte da habilitação. E não vejo a hora de você escrever lá no grupo. Nossa, o telefone tocou! Obrigada, gente, pelo convite. Sabia se havia mais coisa ali. Pode cortar essa parte. Eu pensei que não podiam falar mais, então a gente vai agradecer de novo. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu gosto muito de participar do grupo Adoção Brasil, é o grupo que eu mais me identifiquei até agora. Obrigada, viu? A gente que agradece. A gente que agradece vocês estão disponíveis para a gente contar a história de vocês e compartilhar um pouco dela com a gente. Imagina. É isso, né? Então deu. Obrigado. Temos um vídeo? Temos um vídeo. Temos um vídeo? Obrigada. Muito obrigado por terem aceitado também o nosso convite. A gente ficou extremamente feliz de vocês terem aceitado. A gente vai seguir se falando. De nada. E se nos comentários aí, se tiverem aí perguntas, a gente vai acabar respondendo todo mundo que estiver por aí também. Né? E a gente segue se falando. Dá uma amassada na panqueca aí por mim, tá bom? Não, tá Pode contada deixar. já. Dormindo. Tá Botou. dormindo. Então tá bom, gente. Obrigado. Obrigada, meninas. De nada. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. noite. Um beijo para as crianças. Boa noite. Boa noite. Até mais.